Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para vocês. É um prazer estar aqui novamente com vocês para juntos recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Quero agradecer a todos vocês que estão por aqui, agradecer aqueles que já são adventistas, aqueles que ainda não são adventistas, mas sim, são aprendizes do Senhor Jesus. Antes da gente iniciar a nossa Escola Sabatina neste sábado, eu quero pedir a vocês que fechem seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pelo cuidado e pela tua proteção. Nós nesse momento, junto com os internautas, vamos recapitular mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Amém. Neste momento nós pedimos o teu Espírito Santo, para que ele guie nossa mente, guie o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Abra nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fique conosco. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o pão e a água da vida. O pão e a água da vida. É aquela trajetória, né, dos hebreus ali no deserto, né, depois que Deus o tirara ali do Egito, né? Então hoje nós vamos falar sobre Êxodo, capítulo 16, a partir do verso 28, verso 30. Eu vou pedir o Edmar para fazer a abertura aqui do verso áudio e a gente começa a discutir sobre o assunto. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Um versuário atípico, né? Um versuário que mostra aqui que o povo de Israel deveria fazer o que agora? Guardar o sábado. Exaltar o sábado. E interessante que tudo parte primeiro da parte de Deus, porque o povo estava no deserto, onde a alimentação era escassa, onde a água era escassa, onde o calor era tremendo. E Deus então agora mostra para eles algo seguinte: vocês precisam de alimento? Lógico, então eu vou dar o alimento. Eu vou fazer chover o alimento do céu. E Deus faz chover o alimento. Só que acontece o seguinte: aqui é importante, porque aqui destaca 3 grupos de pessoas, entendeu? Um grupo de pessoas que aceita. Obediente. Aceita, obedece. Esse é o mandato de Deus, então vamos lá. Um outro grupo de pessoas que ficou meio duvidoso. Por quê? Porque teve gente que durante a semana colheu para 2 dias. Só que quando chegou no 2º dia, o que aconteceu com o alimento? Virou lixo. E teve um terceiro grupo que falou: não, isso é balela. Bobeira, né? Não, imagina, comer maná, olha, né? E aí o pessoal ficou. Então aqui destaca assim 3 grupos de pessoas. E é interessante que são 3 grupos de pessoas destacados aqui nesse verso áudio, que leva toda a lição e traz também para o dia em que nós estamos vivendo. Porque hoje há 3 tipos de cristãos também da mesma forma: aqueles que aceitam, aqueles que duvidam e aqueles que rejeitam. Entende? Então o verso áudio dessa lição ele é o centro, ele é o sumo. O verso áudio da lição traz essa visão geral da lição que nós damos durante essa semana. E outro ponto que precisa ser ressaltado aí é que esse episódio ele acontece antes do evento do Sinai. Claro. Né? Não tinha recebido ainda as tábuas dos 10 mandamentos. Não tinha, Deus não tinha dado nem as tábuas, porque as tábuas ele entrega para Moisés. E a lei proferida pela boca de Deus é no Sinai lá, né? Que a de Êxodo 20 é a que Deus fala para o povo, né? E depois ele pede para Moisés escrever nas tábuas ali, né? Que é Deuteronômio 4. Mas para você ver que antes do evento do Sinai, Êxodo 16, Deus já dá uma ordem para que o sábado fosse observado. O que a gente encontra, que tipo de argumentação a gente pode usar em favor do sábado aí? É que é o mesmo sábado lá da criação. Não mudou. O mesmo que ele ensinou para Adão. Sim. Quando Adão foi criado. Sim. E ele ensinou depois para os patriarcas. A gente pode fazer as inferências. Quais são as inferências? Se Deus está ensinando o povo dele a guardar o sábado aqui,
Então, é bem provável que Deus ensinou o povo ao longo da história, até aquele momento, a guardar o sábado também. Moisés aqui já está, né? Mas Abraão. Então a gente pode fazer a inferência que Abraão foi um guardador do sábado. A gente também pode dizer que Noé foi um guardador do sábado. A gente pode afirmar que Sete foi um guardador do sábado. Os filhos de Deus ao longo da história guardaram o sábado. Por quê? Porque Deus criou o sábado para se relacionar com o ser humano, para que o ser humano se lembrasse que Ele é o Criador de todas as coisas. E aí Deus ensinou isso para Adão, Adão ensinou para os filhos e foi passando. Os obedientes iam passando um para o outro. O que Deus está fazendo aqui é como se fosse assim, olha, vocês se esqueceram dos meus sábados, mas deixa eu lembrar uma coisa aqui vocês, né? E aí ele ensinou da forma mais didática possível. Qual é a forma mais didática? É o alimento, né? Eu vou dar alimento para vocês, mas o alimento que Deus dava não é aquele alimento assim de fazer uma mágica e o negócio aparecer assado dentro da bandeja do cara lá só para ele comer, né? Não é ação de Deus com esforço humano. Exato. Ele faz chover do céu uma sementezinha, né, que era como semente de pimenta, tinha sabor de mel. Então, assim, era um negócio gostoso. Ele fazia chover isso do céu, o pessoal recolhia. Então, só o fato de recolher já demanda trabalho. Podia ser comido puro? Podia, mas o ser humano não fica só nisso, né? Ele enjoa. Então, assim, ele come um negócio aí, come uma semana e vamos incrementar esse negócio aqui. Então, aquilo lá podia ser moído. Eu imagino, Paulo, que o maná seria tipo uma farinha de trigo. Concordo. Você pode fazer dele, você pode fazer pudim, você pode fazer bolo, você Sim. pode fazer pão, você Sim. pode fazer rosca, você pode fazer assado, você pode fazer o que você quiser com ele. Ele é matéria-prima. Exato. Né? E foi o que Deus foi dando ali para o povo. Olha só. E interessante, você sabe o que significa a palavra maná? Que isso? Você sabia? Olha só. Se você vê aqui na Bíblia... É porque quando o povo viu foi a primeira pergunta, né? A Bíblia fala assim que quando Deus vai falar, o que é isto? Sim. Que significa maná, ou no português, que é isso? Interessante, né? Olha só, essa questão de profanar o sábado, ela não está sendo, ela não foi levantada somente nos nossos tempos, né? Se a gente observar lá no começo do mundo, quando Deus dá o sábado ali no Jardim do Éden, na criação, né? E aí a gente vai ver que Adão e Eva, eles pecam, né? O homem se corrompe. E você vê que as pessoas esqueceram os mandamentos de Deus, esqueceram o elo que tinham com Deus, essa observância do dia 7, mas não foi esquecida. A Bíblia vai dizer que o sétimo homem que foi invocar o nome do Senhor novamente, né? Aí também a gente conhece a história de Noé, o homem que andou com Deus. Né? Noé provavelmente obedecia os mandamentos de Deus também, né? Porque se ele andava com Deus, ele obedecia tudo, né? Os mandamentos de Deus, a lei de Deus e inclusive o sábado que foi dado na criação, né? E isso se perdeu ao longo do tempo, né? Aí veio o sétimo homem, né? O sétimo homem apareceu, que foi Sete, né? Então ele começou a observar e invocar o nome do Senhor novamente, né? Aqui a gente entende que todos os preceitos de Deus começaram a ser observados novamente, incluindo o sábado, né? E ao longo do tempo, o sábado começou a ser profanado de novo, né? Depois que o povo de Deus passou para dentro das portais do Egito, né? 70 almas ali. Então eles esqueceram com o tempo, esqueceram também ali os mandamentos, os preceitos de Deus. Eles não conheciam. Chegou o momento de Moisés resgatar, de Deus resgatar o povo através de Moisés, e o povo nem conhecia o Deus Criador mais. Foi obrigado Moisés a falar, mas o que eu vou falar para o povo, né? Quando perguntar quem é o Senhor, eu falo, diga que foi o eu sou. Porque quando falar o eu sou, eles vão lembrar dos ensinamentos passados, né? Seus pais com certeza falaram de mim, né? Foi assim que eles viram que Moisés estava falando, na verdade, estava falando do Deus verdadeiro, né? E ao longo do tempo, o sábado também vem sendo profanado, né? A gente vê muito bem ali na época de Isaías, né? Aqui na época de Malaquias, Ageu, né? Jeremias, eles até guardavam o sábado, mas de uma forma totalmente truculenta, né? Neemias, né? Totalmente distorcida, né? Então o sábado do Senhor
né, que ele fez por causa do homem, para que o homem tenha descanso e um encontro pessoal com ele, mais apropriado, né, mais profundo, ele vem sendo profanado desde lá. Né? E não é diferente da agora. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo onde esse sábado de descanso que o Senhor santificou e abençoou vem sido mais profanado, eu acho, que nos nossos tempos. Eles estavam ali no Egito, eles trabalhavam ali na escravatura, para eles não tinha sábado, não tinha domingo, eles levavam com tudo. Agora a irmã da Moisés lá buscar eles. Eles veio de lá nessa mesma sentido, eles não tinham conhecimento de Deus, aquele povo. 400 anos. Pois é, já tinha ido embora. Veio a primeira, a segunda, a terceira geração que conhecia e depois ficou, vamos dizer, desmantelado a guarda do sábado. E ali, como escravo, eles não tinham autoridade de dizer, eu não vou trabalhar o sábado, também porque eles não tinham quem ensinar. Moisés tirou um pouco dali o quê? Rebelde. É por isso que Deus coloca aqui. Até quando vocês recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Aí ele diz para Moisés, o que é que Deus queria que eles entendessem? Que eles fossem umas pessoas obedientes, que obedecessem e confiassem em Deus, que era Ele que estava na direção para tirar aquele povo e direcionar ali no deserto. Então, tanto que quando eles viram o povo ali, na lição passada, eles viram o povo, o mar e o faraó, os soldados, eles gritaram para ele, então vamos morrer, porque nós tiramos do Egito, porque lá não tinha nós enterrar e vamos matar aqui. Eles confiavam em quem? Não tinha Deus para ele confiar, e Deus queria educar ele, ter um povo educado, ter um povo que obedecesse a guarda do sábado. Por isso que Deus levou ele ali para o deserto para ele ensinar a guarda do sábado. Quando ele disse, eu dará 3 dias e ali faz a minha Páscoa, ou seja, a libertação. Que nem no sábado passado eu ensinei para o menino lá, não sei se vocês também, como diz a história, para captar essa mensagem, né? De a libertação, que nós temos na cabeça, Moisés tirou o povo do Egito e ele ficou liberto. Mas será que se ele tivesse liberto o faraó ia atrás? Não. Ele tivesse liberto, estava liberto. O faraó até no momento, naquele momento, não estava liberto. Se foram libertos, depois os soldados morreram lá no Rio Jordão, lá no Rio Verde, no Mar Vermelho. Aí sim, aí eles ficaram libertos. Aí foi que eles saíram para adorar, porque Deus disse, vai e adora minha questão de ter ficando jornada, caminhada, e ali teve a liberdade. Você sabe qual que é o importante? Que assim que o povo saiu sobre o Egito, eles caminharam no deserto uma cana terrestre. O deserto seria uma prova daquilo que o pessoal seria obediente a Deus ou não. Sim, uma escola. Então, é interessante, né? Que quando Deus tira o povo do Egito, ele vai com eles junto, através da nuvem, através da coluna de fogo, na rocha, aquela rocha era o próprio Jesus. Ele falou para Moisés, eu vou, estarei a rocha, você vai falar a rocha, você vai ferir a rocha, depois você, na segunda vez, você vai falar a rocha, né? E depois caiu o pão do céu. Jesus falou assim, eu sou o pão do céu, ele era o pão da vida, eu sou a água da vida. Então, a caminhada do povo de Israel para Canaã era nada mais, nada menos do que um momento de obediência ou desobediência a Deus. Sim. Porque o próprio Deus estava com ele, então seria um momento de prova. E outra, Deus, ele era um pai tão presente, mas tão presente, que ele não deixou faltar nada dos seus filhos. A Bíblia diz que nem os seus sapatos, nem as suas roupas, nada dele se Ele já sabe, 40 anos, sabe, não gastou sapato nem nada. Você entende aqui? Agora, eu com 1 ano já troquei 4. por outro lado, você vê a rebeldia do povo de Israel. Diante de tanta fartura que Deus dava para eles, entendeu? E eles ainda murmuraram, cadê água? Vamos matar de sede. Né? Você vê no Egito, o povo do Egito, eles faziam todo tipo de sacrifício. Tinha muitos deuses ali que eles adoravam. Então, o povo hebreu também estava envolvido no meio daquilo ali. Aqui toda aquela liturgia que acontecia. Sim. Então, aqui o ponto, para alguém que muitas vezes está até nos vendo aqui, né? E está pensando, será que o tema é realmente só o sábado? Não, não é só o sábado. Aqui Deus ele vai ensinar o povo dele como se comportar. Olha o que Deus vai ensinar aqui. Ele vai ensinar o verdadeiro sacrifício para o seu povo.
Eles vão ensinar como confiar em Deus, no único Deus, ok? E eles vão ensinar também a eles obediência. Vai ensinar obediência ao povo, né? Isso engloba o sábado, engloba adoração, oração, confiança, tudo que a gente imaginar nas Escrituras. É o que Deus vai ensinar agora para o seu povo. Um povo que estava perdido, como o irmão aqui falou, né? Estavam aprendendo e vivendo aquilo que o Egito ensinava, né? É tanto que, em certo momento, eles lembram do Egito. E eles querem voltar para o Egito. Porque eles sentem saudade não só das panelas, mas também de tudo aquilo que acontecia ali. Entende? E aqui, o primeiro episódio que eles têm para reclamação é lá dentro do Egito. Quando o Moisés vai conversar com o faraó, e aí, diante do faraó ali, o Moisés dá a reivindicação de Deus, né? Deus me mandou falar para você libertar o povo para adorar ali no deserto. E aí o faraó fala, não, você tá brincando comigo, né? Não é possível. Eu acho que esse povo está com tempo de sono. Fala o seguinte, dobra o trabalho aí. Em vez de dar a palha para eles, deixa eles caçar a palha. Diante desse episódio, qual foi o comportamento do povo de Israel? Revelar-se, não. Já ficou bravo com Moisés, já não bastava a vida dura que a gente tem, como se fosse... Você está sendo opressor. E eles tinham professado confiar que era Deus que enviou Moisés, então e eles veio reclamar com Moisés. E agora ele veio desacreditar, né? Que loucura! E aí, a primeira reclamação, aí depois sai daqui a outra reclamação é diante do mar, lembra? Então, eles, o exército do faraó chegando e o mar na frente. Ali, quando eles veem a cena, ficam loucos e falam, Moisés, não tinha sepultura suficiente no Egito, não? Para que pudesse sepultar a gente, tinha que matar a gente nesse deserto aqui. E aí Moisés clama a Deus e Deus fala, não, manda o povo marchar. E aí abre o mar. Tá. Aí o terceiro episódio é esse aqui, da lição de segundo de domingo. Qual é o episódio da lição de Mara, né? E você sabe que eu vi o pastor Felipe falando uma coisa que esse eu não tinha tentado para isso. Ele falou assim que Mara não era um lugar de água amarga, porque as águas se tornaram doces. Mas ele falou assim, você sabe que é o problema do ser humano? Por exemplo, quando ele vê água, ele já classifica. Mara, água amarga, não é amarga. Não, Deus purificou a água. Eles beberam? Eles beberam, usaram aquela água ali, porque quando eles chegam afoitos ali, que eles pegam a água e põem na boca, eu falei, água, Mara, quer dizer, amargo, aqui é um lugar amargo, aqui não tem água. E Deus fala para Moisés assim, corta um ramo, né, coloca esse ramo na água, e a água, então, ela vai ficar doce. No povo de Israel, eles se saceiam da água de Mara. A Bíblia não fala quanto tempo que eles ficaram ali, mas foi o bastante para que eles pudessem saciar a sua sede de água que estava ali. Então era um lugar que era amargo. Aqui é interessante que aparentemente sim, né? A lição vem nos dizendo que nesse momento que eles começam a pensar na Mara, né, água amarga e tal, diz que Deus sentiu uma compaixão deles. Uma compaixão, né? Diz que ele sentiu uma compaixão. Sim. E aí foi no episódio do Egito, que o povo reclama para Moisés, Deus não fala nada. No episódio do mar, Deus só fala, manda o povo marchar, está reclamando para mim o quê? Manda o povo marchar. No episódio da Mara, Deus também, ele meio que passa por alto, né? Quando é que Deus vai se cansando, a gente vê no ato do maná. Ali Deus fica já enfurecido, né? Até quando esse povo vai desconfiar de mim como Senhor? Até quando? Né? E aí tem um episódio de quando Moisés, Deus fala para Moisés, o povo não vai entrar na terra, não vai, 40 anos vagueando no deserto. Ali Deus fala, né? Eles duvidaram de mim por 10 vezes, me puseram à prova 10 vezes. Então assim, Deus foi um Deus benevolente, né? Só que ao invés do povo aprender, por exemplo, vamos supor que as outras coisas o povo não tinha experiência. Então quando o faraó intensificou o trabalho, o povo não tinha passado por aquela situação ainda, era novo. Deus parece que entendeu. Quando o povo reclama pelo episódio dos egípcios em matar eles, né, lá no deserto, é como se eles não tivessem passado por aquilo ainda. Deus entende. Quando vem o episódio da água, é a primeira vez que o povo está querendo água e eles experimentam água amarga.
Deus também passa por... É como se fosse é a primeira experiência. Só que aí, lá na do maná, eles reclamaram porque não tinha comida, e Deus falou, eu vou mandar comida. E aí mandou o maná. Só que quando Deus manda comida e pede o sábado, Deus já deu a legislação para eles. O que eles fizeram ali foi pisotear as ordens divinas. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Deus é um Deus de misericórdia, bondade, e Ele é longânimo, compassivo. Ele entende que o ser humano é fraco, e quando ele passa por uma situação a primeira vez, ele tende a fraquejar, tende a reclamar. E aqui a gente vê a indignação de Deus se levanta contra as ordens expressas dele. Aqui ele já tinha legislado para o povo, vai cair maná por 6 dias, pega todo dia, e no 6º dia pega dobrado. Era uma lei ali para o povo, era uma regra. E ele vê o povo descumprindo. Quando ele vê o povo descumprindo, ele fica indignado. Né? Então o que a gente aprende para você que está em casa? Deus se ira quando ele já legislou e a gente vai lá e pisa a lei dele com os pés. Fique atento com isso. Olha, não é muito fácil da gente entender o tanto que esse povo ele era rebelde por um motivo. Se Deus tivesse abandonado esse povo, entende? A gente até não, peraí, o povo está no deserto, Deus abandonou, né? Mas olha só, foi 40 anos, como o Paulo falou. 40 anos, durante esses 40 anos, Deus nunca deixou a nuvem protegendo eles do calor, nunca deixou se apagar a tocha de fogo, protegendo eles do frio, né, iluminando. Todo santo dia, a presença de Deus era constante a todo momento, entende? Olha só, se a gente for olhar para a história de Zacarias e Isabel, eles passam praticamente a vida toda orando a Deus pedindo um filho, entende? Para eles poderiam muito bem se levantar e falar, peraí, Deus nos abandonou, nós estamos com a vida inteira, é uma vida, orando a Deus pedindo um milagre, entendeu? Mas mesmo assim eles permaneceram, a Bíblia diz que eles continuaram irrepreensíveis, e na hora certa Deus foi lá e fez um milagre, né? Abriu o ventre dela e ela pôde ser mãe, né? Mas o povo não, o povo de Israel é uma coisa diferente. Deus estava o tempo inteiro ali, né? E aí, como o Paulo citou, né? Deus vai lá e fala, mas peraí, esse povo aqui me botaram à prova 10 vezes. Como que diz? Se eu tivesse faltado em algum momento, né? Deus nunca faltou com eles. Interessante é que essa parte aqui ensina também o seguinte, que a gente precisa entender o tempo de Deus. Você vê que quando o povo de Israel estava ali à beira do Mar Vermelho, e eles clamando, e falou, Moisés, você trouxe a gente para cá por quê? Porque lá no deserto, lá no Egito, não tinha sepultura, que agora vão morrer. E onde você vai botar tanta sepultura para sepultar? Moisés chama atenção, ele fala assim, olha, espere e veja o livramento que o Senhor vos fará. A lição aqui diz assim, olha, o povo teve que aprender 2 lições importantes. Primeiro, é necessário paciência e esperar o tempo do Senhor nas águas amargas, e Deus age em cooperação com os seres humanos. Deus não falou para Moisés assim, Moisés, pode mandar o povo beber água, porque eu já purifiquei água, está lá, a água já não está amarga mais, você pode mandar o pessoal beber água. Ou de repente um anjo desceria na frente do povo, tocava na água. Não, Deus falou para Moisés, faça alguma coisa. A minha parte é tornar a água doce, a sua parte é cortar um ramo de árvore. Alguém teve que ir lá pegar um machado. Cooperação humana com poder divino. Isso aqui, tudo isso era didático para que o povo de Israel pudesse entender que eles deveriam cooperar com Deus naquilo que Deus também iria fazer para eles. Por exemplo, Canaã era uma terra prometida, mas só que eles tinham que conquistar. Entende? Eles não iam chegar em Canaã e falar, a terra é nossa. Não, quando eles atravessaram o Jordão, a primeira cidade que tiveram que conquistar foi Jericó. E foi fácil? Não, Jericó era uma fortaleza. Foi fácil porque não precisaram lutar, né? Mas foi uma semana, né? Mas você sabe que a luta entre eles foi interna. Eu falei, gente, ganhar desse povo? Jamais. Ainda mais quando Moisés falou assim,
a gente vai rodear essa cidade. Aliás, quando Josué falou assim, a gente vai rodear essa cidade 7 dias. 7 dias só tocando a trombeta. 7 dias vai tocar a trombeta. Mas como? Não sei. Agora entra aquele ponto lá no Mar Vermelho. Espere e veja o livramento que o Senhor vai fazer. É isso aí. Você sabe que depois, essa geração aqui que atravessou o Jordão, não foi aquela geração lá. Não. Então, eles haviam aprendido a lição. Sim. Havia aprendido a lição. Aqui em Mara, Mara aqui já estava bem no início da caminhada, porque foi o primeiro ponto de água que eles foram encontrar. Aqui ainda era aquela geração Mara, aquela geração de Coração duro, você entendeu? Mas duas coisas eles tiveram que aprender. Entendeu? Confiar em Deus e também o esforço humano. Sim. Entende? Confiança e esforço. Uma coisa que Deus faz é entregar uma geração para outra. Entende? A geração de José era uma. Essa geração que foi resgatada aqui já não é mais a geração de José. Essa geração aqui do Rio Jordão já não é mais a geração de Moisés. Né? Exatamente. Nem Moisés já existia quando eles atravessaram o Jordão. Moisés já tinha morrido. Já. Aqui entra uma coisa que o irmão citou aqui, ó, que me fez lembrar de algo. Né? Deus tinha prometido a terra prometida. Né? Mas eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que conquistar. Tinham que conquistar. Era só promessa. Entende? E aí eu me lembrei de uma coisa aqui para trazer na tua mente. Algumas pessoas ensinam assim, falam assim, olha, a salvação ela é pela graça, nós não precisamos fazer mais nada. É mentira. É mentira. A salvação é pela graça, mas a Bíblia continua falando que eu tenho que me arrepender para alcançar essa salvação pela graça. Eu tenho que confessar para me alcançar essa salvação pela graça. Eu tenho que conhecer a Deus por meio da Tenho que palavra. conhecer a Deus, eu tenho que conhecer aquele que é doador da vida, entende? Eu tenho que fazer tudo isso para mim poder, para a salvação pela graça fazer parte da minha vida. Não é porque é salvo pela graça que agora eu vou viver de qualquer jeito. Eu tenho muita coisa para fazer. Você vê, o próprio Jesus teve que fazer algo depois do sacrifício. Lá em 1 João capítulo 2 vai dizer que ele, Jesus Cristo, ele é justo. Ele é um advogado e ele é justo e está para nos defender. Veja, tem alguma coisa a mais para fazer ainda. Entende? Então a salvação pela graça não é o ponto final. A salvação pela graça eu tenho muito o que fazer para poder alcançar essa salvação. Sim. Não é mérito próprio isso. A salvação é de graça. É um dom de Deus, né? Tem um custo alto. Isso Se existe. você está lembrado de uma lição que teve sobre esse negócio de falando aqui, eu lembrei. Ele já é o meu que morreu. Eu falei para vocês que ele era Zé Branco, né? Para se formar uma pastor. Aí veio uma lição onde ela explicava sobre o negócio de salvação. Ele foi passar na igreja justamente na minha classe. Aí quando ele falou essa palavra, que a salvação, a pessoa falava que a salvação era pela graça, isso já tinha pago, nós não podíamos fazer mais nada. Aí eu olhei para ele e digo, como é que é? Ele disse, não, você não pode fazer mais, nós não podemos fazer nada mais. Eu digo, como que não podemos fazer mais nada? Nós temos que acessar, não, nós não temos nada a fazer mais. Eu digo, se é assim, então o mundo todo está salvo. Né? O mundo todo está salvo. É isso, Não né? precisa fazer mais nada. E eles ficaram lá e como ele era teologando, né? E eu apenas um ancião, a igreja olhou para ele e disse, mas irmão, o que ele está falando é que você ainda não entendeu. Eu digo, vocês entenderam? Quer dizer, só fica o entendimento de você, eu fico com medo pronto, né? Agora aqui você tocou de novo no assunto. Para a salvação, você Depois da não tem que fazer mais nada. Como é que não tem que fazer mais nada? Só que depois que você entende que foi salvo, aí a vida de obediência... Sim, é isso que eu queria falar. Aqui não termina aí, né? Não termina. Exato. Não termina. A lição também vai entrar na codornizes e o maná, porque é o mesmo episódio junto. E aí o que acontece? Isso se dá ali entre Êxodo capítulo 15 e capítulo 16. O que acontece? Diz que o povo, eles bate uma estafa no povo, assim, né? Uma inquietação, né? E aí eles se lembram do Egito. Das panelas de carne. Olha o tanto que Deus é sábio. Qual foi? Deus queria que o povo se lembrasse do Egito? Sim, tinha uma festa todo ano da Páscoa que o povo era obrigado a lembrar do Egito. Mas como é que era para o povo se lembrar do Egito? A libertação. Comendo, o que eles tinham que comer? Eles tinham que lembrar do Egito comendo também, que era o paladar, mas era comer o quê? Erva amarga, meu amigo. Por quê?
Deus lhe foi claro, comam ervas amargas para se lembrar que a sua vida no Egito era uma vida amarga, de escravidão, né? Então, assim, Deus queria que o povo se lembrasse do Egito, mas comendo erva amarga. E aqui não, aqui o povo colocou a memória, né, para funcionar lá no Egito, mas em vez de lembrar da vida amarga que tinha lá, ele ia ser churrasco. É por isso, Paulo. Um porquinho rodando no espírito. É por isso, Paulo. Olha o que você fez agora. Você agora voltou lá nas águas amargas de novo. Entendeu? É por isso que Deus traz o episódio da água amarga. Para entrar nesse contexto que você está falando aqui agora. É Deus é que adoça, né? Sim, é Deus que adoça. Quer dizer, lá onde vocês estão com saudade, lá é desse jeito aqui, ó, essa água amarga, tá vendo? Mas eu vou mostrar para você o que é a vida aqui. Sim. Então vai lá e Moisés joga um pedaço de madeira ali. Você sabe o que essa lição de segunda-feira ela ensina pra gente? Que Deus dá aquilo que a gente pede. Sim. Só que as consequências, né? A consequência não tem. Mas é lindo isso. Deus atendeu o capricho do povo. Deus atendeu o capricho. Mostrando que ele é pai. Pai, e assim, o Ele é povo, pai. não, eu quero panela de churrasco. Ai, que saudade do alho poró do Egito, das panelas de comida que a gente tinha, Moisés. Ah, Moisés, você trouxe a gente para esse deserto. Esse aqui era bom. Para comer esse pão vil. Chamou o maná de pão vil. Era o próprio Cristo que era o Profanando aquilo que veio dos céus. E aí, quando Deus mata alguns, depois que eles comem as codornizes, aí não é porque eles comeram as codornizes, é pela reclamação. E outra, quando eles comeram, a Bíblia diz que eles comeram até sair pelos narizes. Ou seja, ao invés de agradecer a Deus e louvar e glorificar, dar glória a Deus por aquilo que ele está comendo, eles foram com ânsia, com ansiedade, com aquela loucura. Eles comeram com gula. Gula, então assim. Isso é pecado. Sim, e assim, olha, é assim, ó, a gente precisa entender que tudo que Deus dá pra gente, a gente precisa voltar em glória para Ele. É glória, quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo para a glória. Quando a gente entende que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, inclusive comer e beber, a gente muda o pensamento de dar louvor a Deus. Então tudo que você come pensando, cara, como Deus é bom, olha que negócio gostoso que eu estou comendo. E aí você começa a raciocinar assim, ó. Pô, eu estou dando glória a Deus, mas eu senti uma dor de cabeça quando eu comi isso aqui, quando eu bebi isso aqui. Isso não pode ser para a honra e glória de Deus. E aí você começa a fazer também uma triagem na sua alimentação, porque você desenvolveu a mentalidade de dar honra e glória a Deus quando está comendo. Olha, a gente está falando aqui da rebeldia dos israelitas, mas eu gostaria de ler essa primeira parte aqui de segunda-feira para mim mostrar uma coisa para você que está do outro lado. Olha só. Infelizmente, vemos um padrão de rebeldia nessa história de peregrinação do povo. Rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiam que os seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. E é um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje. Esse último ponto aqui, ó, é até mesmo um problema entre o povo de Deus hoje. Você entendeu aqui? É um problema ainda hoje. Ainda hoje. Porque é muito lindo a gente contar a história do passado. Mas é muito lindo também a gente olhar para nós hoje. Olhar para a gente. Né? Quantas pessoas hoje não estão profanando as coisas de Deus? E muitas das vezes dentro das igrejas. Entende? A profanação daquilo que é divino, hoje ela está com muito mais intensidade do que no passado. Você pode ter certeza disso. Muito mais. E assim como o povo de Israel, o povo dos hebreus, eles tiveram de sofrer as consequências por profanar aquilo que é divino. Eu fico imaginando que entre esses israelitas, muitas pessoas se arrependeram e estão descansando em Jesus Cristo, esperando um dia ser retornado, né? Ser entrar pela ressurreição. Quando essas pessoas virem Jesus e eles souberem que aquele pão que eles chamaram de pão vil é o próprio Salvador das suas vidas, né?
a tristeza que não vai contritar o seu coração nesse momento. E não é só a deles, né, Clamar? A Bíblia diz que todos vão pegar, Jesus coroa todos, e diz que todos tiram a coroa da própria cabeça e jogam nos pés deles e falam: digno, não sou eu, é tu, o Senhor é digno, né? E mais uma vez isso vai acontecer porque a palavra de Deus, ela diz que um dia, até mesmo para os tempos de hoje, um dia todo joelho vai se dobrar diante dele e vai declarar, confessar que ele é o Senhor. Tanto os israelitas lá no passado, quanto nós hoje. Estamos fazendo alguma coisa que está profanando aquilo que é divino, nós estamos jogando os pés naquilo que é divino. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho vai se dobrar. E aqui o problema que a gente vê nessa lição aqui é não dar glórias e louvor a Deus. Eles poderiam muito bem se lembrar das maravilhas de Deus, mas eles se lembraram do Egito. Aí já desonraram a Deus. Aí quando Deus providencia para eles o alimento, ali, que em vez de dar glória e louvor a Deus, o Senhor é bom, deveria se render em gratidão a Deus, mas não. Se renderam na loucura, na curva, na comilança. Um dia desse eu vi uma pergunta de um cara, ele falou assim: ué, mas peraí, aqui tem alguma brincadeira, porque lá em acho que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecer, né, mas que tem uma vida eterna. Mas peraí, se ele amou o mundo, por que nós vivemos nessa loucura aqui, né, nesse sofrimento e tal? Mas ele não amou o mundo. Ali é porque você está entendendo errado. Ele amou as pessoas do mundo. O mundo Deus não ama. Esse mundo aqui Deus nunca amou ele. Ele amou o mundo que ele criou. Sim. Esse mundo aqui ele não amou ele. Ele amou as pessoas do mundo. É isso que ele está falando ali em João 3,16. Ele amou as pessoas do mundo. E entre essas pessoas do mundo que ele amou, só vai entrar nesse amor dele aquele que aceitar esse amor dele. O que rejeitar esse amor dele vai sofrer as consequências, não tem jeito. Até aqueles que aceitaram o amor de Cristo, o amor de Deus, vai passar pelas consequências, só que vitoriosos no final, mas vão passar. Imagine quem rebela contra ele. E quando o povo desenvolve a gula, rapidinho, quando o povo desenvolve a gula aqui, comendo a gula, comendo carne até sair pelo nariz, aquilo não é atitude de louvor. Por quê? Porque quando eu como com essa mentalidade, eu estou comendo, é como se eu estivesse desconfiando de Deus, né? É desconfiando, é tipo assim: o Senhor me deu, né? Mas sei lá quando é que o Senhor vai me dar de novo, sei que o Senhor vai me dar de novo, então, meu amigo, deixa eu. Isso mostra ainda mais. Vai dar logo para se. Sabe qual é o ponto positivo desse lado? Sabe qual é o ponto positivo? Que tudo que Deus faz, Ele faz com abundância. Sim. Deus podia ter dado uma cordonita só para cada um, só uma. Você vai o maná não tinha quantia certa? Sim. Não tinha? Eu era um gomer por cada cabeça, e na sexta eram 2 gomer por cada cabeça. Sim, até porque eu não aguentava, né? Agora, assim, quando Deus foi dar as cordonias, eles comeram até. Eles falaram: não, pode comer, vocês pediram? Tá aí. Agora entra um ponto negativo. Aquele povo não era um povo contente com aquilo que Deus estava fazendo. Não tinha contentamento. Esse é o grande problema da vida cristã. Se você não se contenta com aquilo que Deus lhe dá e fica olhando a casa do vizinho, você vai ser como o povo de Israel, sempre questionando a Deus e nunca está contente com a vida. O apóstolo Paulo ele falou: eu contentei. Eu aprendi a ser contente. Aliás, ele lutou, né? Senhor, por quê? Quando Deus falou assim: olha, minha graça te basta. Aí ele falou: então eu aprendi. Tendo pouco, tendo muito, sendo perseguido, tendo paz, eu aprendi a me contentar, né? Tem um texto assim, que fala bem assim: olha, da boca das crianças sai o mais perfeito louvor. Como assim? Uma criança. E ele fala das crianças de peito, né? Não é uma criança que sabe cantar, não. Por quê? Da boca da criança sai o mais perfeito louvor. Porque depois que uma criança mama, o que ela faz? Dorme, meu amigo, já era. Então, assim, é isso, é esse tipo de louvor que Deus quer. É se contentar com aquilo que Ele proporcionou para você. Por isso que Ele fala: em tudo dá graça, porque em todas as circunstâncias temos um motivo para dar graças a Deus. E outra coisa, Paulo: tudo que sai da boca do ser humano que não seja para glorificar a Deus é pecado. Sim. É profanação. Nossa. Entendeu? E esse bebê aí de peito, ele não faz isso ainda. Sim. Entendeu? Ele não abre a sua boca para profanar. Sim. A lição de terça-feira fala sobre a água da rocha. Aqui tem um episódio interessante que veja. Para o povo de Israel, era a rocha que estava jorrando água.
Mas para Moisés era não. Ele sabia. Moisés sabia. Você vê que aqui a lição Tanto é que o pecado dele é perdoado depois. Exatamente. Aqui Deus, o próprio Jesus fala para ele assim: olha, eu vou adiante de vós, estarei a rocha, você vai ferir a rocha, e a água fluía, era de Jesus, não era da rocha. Na visão humana era da rocha, mas Moisés olhava e falava: a água está vindo do próprio Jesus. Você sabe que isso aqui tem um sentido teológico, né? É muito profundo. E moço, se você entrar nisso aqui, olha, é tão lindo esse negócio, porque assim, ó, quando ele fere a rocha, é o que nós faríamos com Jesus na cruz. Porque ele foi ferido também. Exato, o que ele foi ferido. Só que depois que ele foi ferido, não precisava ferir de novo. Qual foi a segunda vez? Quando ele fala a segunda vez, ele fala o quê? Fala a rocha. Isso ensina pra gente que hoje a gente conversa com Jesus. Isso. Ora pra Jesus. Precisa sacrificar ele de novo. O único ferimento foi aquele que o soldado furou Jesus e a Bíblia diz que são águas. Aquilo foi o último, acabou, né? E não se divide mais. Não precisa. E aí fala a rocha, ensinando a gente a orar. E aí a fala de Jesus para a mulher samaritana é linda, né? Porque ele vai falar para ela: olha, quem crê em mim, que eu tenho água para dar para essa pessoa. E essa água se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Olha que coisa, né? É lindo. Ó, e eu quero até usar esse momento aqui para falar para você e também para os nossos amigos TJs, ok? Sobre a divindade de Jesus. O irmão até citou a passagem aqui, onde ele fala: ó, eu vou na frente, né, estarei na rocha. Quem está falando aqui com Moisés é Deus, ok? Aí ele fala assim: eu vou na frente, estarei na rocha. Agora olha só que interessante, o que 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4 vai dizer. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Olha o que Paulo vai dizer aqui: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, viu? E a pedra era Cristo. Acabou. E ele enfatiza, irmão Clomar, fala que essa pedra, além de jorrar água, ela se torna pedra angular. Sim, é a pedra principal, né? Amigo, Jesus Cristo, ele sempre esteve na história humana, mesmo antes de criar o ser humano. Você viu quando Deus vai falar com Jeremias: antes que você existia, eu já te conhecia. Muito antes. Efésios capítulo 1, verso 4 vai dizer que Deus nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E outro ponto, irmão Clomar, o próprio Jesus falou para os saduceus, para os chefes de Nagal, falou assim: antes de Abraão, eu sou. Pegar de pé, né? Falando que é Deus, rapaz. Tô assim, Deus. A gente arrepia porque a gente vai casando esse com o outro, sabe? E o Espírito Santo vai comovendo o coração da gente. Sim. Aquela palavra de Jesus vou jorrar, né? Jorrar águas. Para a mulher samaritana? Aquele que crê em mim se tornará uma fonte de água jorrar. Olha que palavra profunda que Jesus proferiu sobre aquela mulher. Sim. Aquilo ganhou o coração da mulher, né? A palavra de Jesus. E é o que ele quer fazer comigo e com você. Sim. A vida, né? A partir do momento que você crê em Cristo, você jorra a vida para outras pessoas, né? Que é a palavra de Deus. Sim. A lição também ela vai entrar na questão de Jetro ou Moisés. E aqui fica uma lição muito legal para a gente. Por quê? Porque Jetro, quando ele aparece no cenário bíblico, a Bíblia, que Moisés quem escreve, mas Moisés sendo usado pelo Espírito Santo, ele coloca um adjetivo para descrever Jetro. Vocês se lembram? Quando ele vai falar de Jetro, qual era a função de Jetro em Midian? Sacerdote de Deus. Agora, Paulo, interessante quando a gente vê isso aqui, porque veja, Deus tinha um plano com o povo de Israel e a aliança era com o povo de Israel. E Jetro era de outra parte. Então, Jetro, Melquisedeque, Jó. Eles faziam, eles seguiam a Deus, mas ele era do aliança diferente. Sim. Olha só, irmão. Sinal de que Deus não é exclusivista. Você tocou num ponto muito importante. Esse negócio da pessoa falar assim: olha, a minha igreja que é a igreja verdadeira, eu sou o povo de Deus aqui lá em Babilônia. Gente, isso não é de Deus. Olha o que os irmãos estão falando aqui.
eles estão tocando num ponto crucial. Olha o que Jesus vem e fala, reforçando o que os irmãos falaram aqui. Ó. Jesus fala assim, ó, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Exato. O aprisco pode não ser de Jesus. Então isso dá a entender que Jesus tem um aprisco, mas eu não posso dizer que ele não tem outras ovelhas. Sim, tem, claro. É o que os irmãos estão falando aqui, falando de Jó, falando de Jetro, falando de Melquisedeque. Entende? Na nossa mente, quando a gente está lendo as escrituras assim, o povo de Deus é só quem é seguidor de Abraão. Sim. Aí aparece Melquisedeque sendo um sacerdote que não era seguidor do próprio filho de Abraão. Entende? Sim. A gente entender isso aqui é profundo, por quê? Porque segundo o que eu já li, né, eu ouvi e li também sobre alguns historiadores, foram investigar a fundo, e o que eles descobriram foi que quem contou a história de Jó para Moisés foi o próprio Jetro, porque ele era árabe, e Jetro também vem da mesma descendência, da mesma linhagem, né? Então ele é quem conta, e foi o primeiro livro a ser escrito. Então, os estudiosos chegaram à conclusão de que o livro de Jó e o livro de Gênesis foram escritos lá no deserto durante os 40 anos, ali que Moisés estava ali, certo? Quando essa história de Jó vem à tona aqui pra gente, a gente vê que era um cara que confiava em Deus. Então, Jetro também era um cara confiante em Deus, mas a impressão que dá é que Deus ainda não havia feito grandes revelações a Jetro. Então, Jetro nutria no coração a fé, mas ele ainda não tinha as suas convicções todas sanadas. Quando é que Jetro ele solidifica a sua fé completa em Deus? Porque Jetro vivia cercado por um panteão de deuses. Ele escolheu seguir a Deus pela fé, né? Pela história de Jó, pela história dos seus antepassados, né? E aí o que acontece? Quando a gente vê Jetro ali entre o povo de Israel, que ele vai, aconselha Moisés, né? Ele dá um bom conselho, um sábio conselho, significa que ele é um cara sábio. E não tem sabedoria, porque o princípio da sabedoria é conhecer a Deus, temer a Deus, né? Então assim, ele conhecia a Deus. Só que quando ele vê o povo de Israel, aquela multidão, os milagres, aquilo tudo acontecendo, afogou o seu coração ainda mais. Qual que é a fala dele? Agora eu sei que o Deus de Israel é o maior. Não existe Deus semelhante a ele. A confirmação de tudo aquilo que Deus havia feito. A revelação que ele esperava aconteceu diante dos seus próprios olhos. Você sabe o ponto importante que a gente vê aqui? É a humildade de Moisés. Sim. O camarada aceitar. Eu podia dizer, falar assim, não, mas peraí, mas eu falo converso com o próprio Deus. Ué, mas eu vou ser. Não, calma aí, você não vai ver pra você. Eu sei que eu estou fazendo, fica tranquilo no teu canto. Não, mas ele aceitou. E Moisés, então, o que aconteceu? Isso foi uma bênção. O chamado foi para mim. Uma bênção. Falo com Deus face a face. Sim, e aí você vê que ali havia também uma construção de uma amizade. Exato. É uma confiança de Moisés no sogro. E é interessante. Você é um cara de confiança. E outra coisa, Paulo, com esse acontecimento, a gente entende que Jetro, antes mesmo de Moisés ir lá para resgatar o povo, Jetro ajudou bastante Moisés na questão da fé, entendeu? Sim. Com certeza. Porque Moisés chegou a balada, né? Sim, tá balada. Moisés chegou como egípcio. Meu amigo, ele chegou, tanto é que a primeira coisa que ele teve lá foi uma luta com o pastor, e ele ensinou o que ele lutava, né? Porque ele botou os pastores para correr, e o negócio dele é resolver a pancada. Foi todo mundo, né? Era vários, a chegada de Moisés na casa de Jetro. A chegada dele na casa de Jetro não foi à toa. Deus não mandou ele para um lugar estranho. Não, Deus quis lapidar, né? Deus conduz. A própria Bíblia diz que Deus mandou Moisés para o deserto para ele ser lapidado ali e aprender. Sim. Foi ali que Moisés aprendeu o que era obediência. Ali que Moisés foi ser mais manso do que ele já era, né? Sim. Porque ali ele tinha aprendido que tinha se destruído para um soldado de guerra, um lutador, que eu vou matar e pronto. Você vê, porque quando Moisés ele chega em Midian, ele chega assim com um conflito de existência muito grande. Sim. Eu sou israelita ou eu sou egípcio?
Tanto é que a aparência dele era egípcia. Sim. Quando as meninas chegou e falou, É um pai, egípcio. vocês vieram mais cedo, o que aconteceu? É um egípcio. ali. Porque ele era egípcio, É entendeu? verdade. Então, assim, a gente aprende isso, e o último ponto que a lição aborda aqui é Jesus, ele dando ênfase a esses acontecimentos do passado. Então, ele está falando o que ele já tinha falado lá em Êxodo, né? Lá em Gênesis. Então, assim, você vê que Jesus, ele confirma a palavra. Toda vez que se levanta um profeta, ele confirma o que o outro profeta já tinha dito, né? Então, isso é lindo, né? E aí Jesus, ele vai num discurso ali bem duro, né? As pessoas estavam seguindo Jesus por causa da multiplicação de pães que ele podia fazer, dos milagres que ele podia. E ele começa a fazer um discurso. A Bíblia diz que o discurso era tão duro que as pessoas falavam assim: duro é esse discurso. Um dos discípulos. Quem pode subsistir? E aí diz que eles foram saindo. Quantos ficaram? Só os 12. Jesus olha para eles e diz o quê? E vocês também não vão? Aí vem Pedro, né, e fala: não, pra onde a gente vai se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, assim, já a confirmação do Salmo 91, mesmo que eu passo pelo vale da sombra da morte. Então nós temos que passar nesse deserto da vida. Faz parte. Que Moisés passou, que Jesus passou. Nós nesse mundo, como deserto, estamos passando. Nós temos que ser lapidados. Então vamos com eles também para nós ter a certeza de um dia seguir e obedecer, né? Sim. Porque lá no céu ninguém vai entrar rebelde. Sim. Temos que entrar sem nenhuma mancha. Sim, isso mesmo. Verdade. Ele é o dono da vida. Sim. Isso quer dizer também, irmão, mais rapidinho, antes de terminar, que um pão, você não põe um pão na boca e engole. Não é assim que funciona. Isso quer dizer que quando a gente vai para Jesus, essa história de aceitei Jesus e pronto, não, meu amigo, pera lá, ele é pão, ele é pão. O que é pão? Pão que você vai comer, você vai pôr na boca, aí você vai sentir um gosto agradável, beleza. Mas para ele vir e trazer nutrientes para o seu corpo, você tem que mastigar, e bem mastigado. Você mastiga devagarzinho. E esse mastigar, eu entendo que é você pegar a Bíblia e começar a estudar. Por quê? Porque a Bíblia é o quê? É a palavra? Sim. É a palavra de Deus. Ele falar que ele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Para que ele está? Isso que você está falando confirma muito bem em Bahia Madalena. Eu também não te condeno. Agora vai. Então, assim, essa nutrição que Jesus quer passar para a gente, eu estudo a palavra por quê? Porque a gente tem se alimentado da palavra, porque João diz que ele é a palavra. Então, quando você vai se alimentando aqui da palavra, você está se alimentando de Jesus. E Jesus vai entrando, você vai mastigando, porque é um pouquinho de cada vez. E aí você vai mastigando e ele vai entrando nas suas vias arteriais, sabe? E ele vai levando sangue para o corpo todinho, e vai nutrindo você, Então a gente precisa aprender que Jesus, ele sacia a nossa fome, mas é mastigando, e ele também sacia a nossa sede quando a gente vai bebendo. E não tem como você pegar Você não bebe um litro d'água e não é assim que funciona. Você bebe um pouco, engole, bebe um pouco, engole, bebe um pouco, engole. Guti-guti. Significa que ele vai saciando, ele vai entrando no seu corpo, ele vai nutrindo. Tem que ir respeitando, né? Ele ensina que é regra sobre regra, é um pouco aqui, é um pouco ali. Mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Ele ensina que é comer da carne dele, beber do seu próprio sangue. E aí o Paulo está falando aos pouquinhos, você vai mastigando e vai indo, e você vai indo sendo cheio de Jesus Cristo. Entendeu? O próprio Romanos 8, 9 vai dizer: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Entende? Olha só para você ver, né? Forte. Bom, nós queremos finalizar aqui. Nosso tempo já está estourado. Queremos agradecer você mais uma vez de estar aqui conosco. Te convidar para o próximo encontro, tá bom? Próximo sábado, a gente se encontrar aqui também, tá bom? E antes da gente finalizar, a gente tem que finalizar com a oração. Eu vou pedir um Paulo para fazer essa finalização. Oremos. Pai bondoso, queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado e a tua misericórdia. Hoje nós contemplamos aqui as histórias do passado, do livro de Êxodo, segundo o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Isso é para fortalecer a nossa fé no Senhor e crermos que o Senhor Deus não nos abandonará. Tem um texto da tua serva Ellen White que diz que nada temos ao temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor nos guiou e guiou o teu povo no passado. Pai, nós confiamos que o mesmo Deus que cuidou do povo lá no deserto é o mesmo que cuida de nós. E também nós entendemos que nós somos mais privilegiados do que eles, porque nós ainda temos o exemplo deles para colocar em prática.
Ajuda a gente a confiar no Senhor verdadeiramente. Nos ensina em nome de Jesus. Nos dá o Espírito agora, Santo, para que a gente passe esse ensinamento para os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém.